Meus amigos, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Na tarde e noite de hoje, nós vamos trazer uma conversa importante acerca do papel do Evangelho do Cristo em nossas vidas. A proposta é, nesse momento que estamos passando, tanto de pandemia quanto de transição planetária, que é um tema muito discutido e muito bem apresentado dentro da doutrina espírita, que é o processo de evolução pela qual a humanidade e o planeta está passando, da fase de expiação e provas para a fase de regeneração. De modo que falar do Evangelho nesse momento, penso que ele seja salutar, porque nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz algumas explicações da nossa realidade, principalmente como devemos agir, nos comportarmos dentro desse contexto, desse cenário que nós estamos aqui trazendo. Para isso, nós vamos trabalhar uns slides muito interessantes, em que a gente vai discutir essa questão do Evangelho de Jesus em nossas vidas, ok? Bem, me permitam só aqui abrir a tela. Então, vejamos o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Nós começamos a trazer uma passagem que está no livro de Humberto de Campos, intitulado Joana de Cusa. Lá, Humberto de Campos nos pontua: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, da mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Então vejam que rapidamente Humberto de Campos nos traz aqui o perfil de uma mulher que tinha uma certa cultura, que morava e vivia dentro da aristocracia da época, portanto tinha um lar, era esposa de um intendente romano, que por justamente aí ser intendente, esposa de um intendente romano, estava o problema principal do seu relacionamento para com este esposo e para com ela mesma, já que os romanos, como todos nós temos conhecimento, pregava e seguia também uma religião politeísta. E é em cima dessa personagem que a gente avança a nossa discussão acerca de como o Evangelho deve se comportar, aparecer em nossas vidas. Joana, continuou Humberto, possuía verdadeira fé. Contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Essa situação difícil que Joana de Cusa passava em seu lar, muitos de nós passamos atualmente. Quantos de nós espíritas, principalmente, ou cristãos, em nossos próprios lares nós não somos reconhecidos, valorizados, ouvidos, respeitados, mas por ignorância do que por maldade. Mas a verdade é que somos vistos como fanáticos, iludidos, desprovidos de senso de realidade. Mas a proposta principal é que nós cristãos seguimos o Evangelho do Cristo. E um dos princípios básicos do seu Evangelho é justamente a vida e a crença na imortalidade da alma, a crença e a certeza da vida espiritual. E se de lá viemos e para lá retornaremos, é importante que a nossa vida física esteja pautada na conquista dessa certeza, dessa realidade, adquirindo justamente tanto valores intelectuais quanto morais que nos dê condições de retornarmos como espírito imortais para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Só que quem pregava e prega e segue o materialismo não concorda com essa tese. Nós o respeitamos. E um deles, daí na proposta do Evangelho, é justamente o marido de Joana, justamente por ser romano, por seguir os preceitos romanos, por ser politeísta, a crença em diversos deuses, não no Deus único, não é? E ainda por cima, ainda mais no Evangelho do Cristo, de Jesus, que para ele era uma pessoa fraca, que se deixou imolar
que não teve condições nem de salvar-se. Esse era o contexto efervescente que estava na casa de Joana. Então, Humberto de Campos vai ratificar que, considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama, Joana de Cusa, procurou o Messias. Então, ela foi ao encontro da fonte, ela foi ao encontro do sol, Jesus, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão. E lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Mas essa procura do Messias foi ele mesmo que nos recomendou, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, essa proposta de Joana, para com ela, era muito difícil de ser lidada, de ser levada. Então, ela vai em busca do Messias, em busca do Cristo, em busca de Jesus, portanto, para encontrar uma palavra de conforto, orientação. Então, ela narra essa situação com o marido, essa luta entre seguir os ensinamentos do Cristo e a sua função de esposa, função de mãe. Então, Jesus, após ouvir-lhes a longa exposição, pontua: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Merece rapidamente aqui uma ponderação. Veja que Jesus resgata nessa fala: só há um Deus único, que é o nosso Pai, justamente a crença dos judeus. Não tinha-se dúvida que só existia um Deus único. Aliás, seja o próprio Elias, os próprios profetas, Moisés, todos ratificavam a crença no Deus único. Então, se tem um Deus único que tudo sabe, que tudo vê, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, e como ainda pontua os espíritos superiores, é soberanamente justo e bom, imutável, eterno e tal. Então, a nossa fé, a nossa crença, as nossas dúvidas devem ser postas nas mãos dele, porque ele, com amor, saberá nos orientar tão muito bem. Então, qualquer coisa que saia para além disso constitui uma manifestação religiosa, louvável, respeitável, mas ainda pautada em vícios populares. Que vícios populares seriam esses, meus irmãos? Pontualmente, eu penso que sejam busca por resolver questões imediatas, recompensa porque estou seguindo Jesus ou Deus, então eu tenho que ser recompensado por até um dever que eu tenho que fazer, pagar para não ir para o inferno, pagar para ir para o céu. Então, e tantos outras tantas condições, sem propósito nenhum, sem nenhum fundamento. Então, essa era a vivência, esse era o contexto, essa era a situação que estava posta na época, e, sobretudo com o marido de Joana, e ela estava passando por essa luta, né? E o Cristo, já entendendo isso, começa a consolá-la. E diz mais: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Isso é muito importante. Nós não podemos perder de vista que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, simples porque somos uno, não tem outro, e ignorantes porque estamos num processo evolutivo de aprendizado. Em nome de Deus, é importante que a gente adquira esses conhecimentos das leis divinas, que estão escritas em nossa consciência, e as pratiquemos. Então, toda vez que eu pratico as leis de Deus, eu vou adquirindo certezas, verdades, fé. E isso está em mim, está em você, está em todos nós, porque nós somos filhos dele. Dele saímos, para ele retornaremos, nos diz Paulo. Aliás, Paulo nos diz: saímos tão simples, saímos na corrupção e devemos voltar na incorrupção, vivificados pela fé. Então, essa é a proposta trazida aqui por Cristo para Joana. E aí ele vai dar uma sentença que merece muita reflexão nossa. Quando ele diz para ela: Joana, entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Esse parágrafo dá um seminário. Analisemos de maneira breve. Entre o sincero discípulo do Evangelho.
Se ele traz a palavra sincero, o termo sincero, é porque tem gente que não é sincera. Quando é que eu não sou sincero com o Evangelho? Quando eu desconheço, quando eu não conheço, não cumpro, ou não me esforço em cumpri-la. Foi Allan Kardec que nos disse: reconhecer esse verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Como é que nós fazemos isso? Tentando vivenciar o Evangelho, esforçando por pautar nossos pensamentos, nossas falas, nossas atitudes, dentro não é da cartilha, mas do roteiro, da orientação da Boa Nova do Evangelho. E isso é ser sincero. E os erros milenares do mundo, por quê? Porque toda a humanidade, nós fazemos parte dela, claro, tirando as devidas exceções, sempre buscamos as respostas nas coisas imediatas, materiais, factíveis, perecíveis. E aí a doutrina do Cristo justamente vem convidar a gente a esse bom combate, como nos diz Paulo. Aliás, como está também muito bem traçada, no capítulo do Evangelho que trata da moral estranha. Seguir Jesus é uma revolução. Seguir Jesus, a gente contraria interesses, cria frustrações em pessoas que faziam expectativas, muitas em nós, de um jeito. Mas com Cristo, o comportamento, a maneira de viver é outro. E isso não agrada muito a quem quer, repito, viver na forma material, buscando respostas imediatas. Então, esse era o contexto da primeira conversa, do primeiro momento de Jesus com Joana. E aí ela vai replicar: mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Aqui está a prova do que nós já tínhamos falado anteriormente. Essas palavras do mestre realmente acalentou, realmente ele deu muitas forças. Mas como fazer isso? Seguir a Jesus e não deixar de cumprir sua obrigação para com seu esposo. Porque a sociedade era patriarcal. O homem dava a última palavra. A mulher tinha que servir ao homem. Desculpem, servir ao homem. E agora, o que fazer? E aí ela faz a pergunta, que a inquietava. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Essa pergunta de Joana ao mestre é muito significativa. Analisemos. Primeira questão, não é fácil nós seguirmos o caminho do Cristo. Aliás, ele nunca disse que seria. Ele pontua várias mensagens dizendo, por exemplo, no mundo havereis aflições. Quem quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me. Dentre outras falas. Então, não é seguir Jesus, infelizmente, para nós, do ponto de vista físico, mas felizmente do ponto de vista espiritual, ainda será feita essa caminhada com ele dentro de provas e expiações dolorosas. Mas ainda vamos caminhar com ele, com certeza, um dia apenas pautado no amor, não é? Então, ela diz, não será julgados impor a eles os vossos princípios. A gente não deve violentar a consciência de ninguém. Ninguém deve fazer nada de forma contrariada, sem vontade. As coisas espirituais não são impostas, são sensibilizadas, mobilizadas, conscientizadas. Essa é a proposta do Cristo. O Cristo nunca violentou o direito de ninguém. Ele sempre nos apresentou dois caminhos. A prova disso são as suas parábolas, principalmente aquelas que fazem a separação, né? Que fazem a limpeza, que fazem a arrumação, passar à esquerda, passar à direita. Então, cabendo a nós, usando o livre-arbítrio, que é o direito que eu tenho de fazer o que eu quero, assumindo as consequências do que eu quero fazer, mediado pela minha consciência, onde são escritas as leis, a tomada de minha decisão. Então, ela acredita que, impondo isso ao marido, poderia estar ajudando a reformar o esposo. Ninguém reforma ninguém. E aí, me parece que isso aqui também a gente pode trazer rapidamente para a nossa atualidade. O que eu vou pontuar aqui, de forma alguma, é para dizer a você que você deve desprezar sua família ou desprezar seus amigos. Não, não é essa a proposta que eu quero dizer aqui. Mas é importante você saber quais são as suas prioridades. Não dá para servir a dois senhores. Se seu esposo, sua esposa, seus filhos não me entendem, paciência. Na hora do seu desencarne, você vai sozinho.
você vai sozinha. E chegando à paz espiritual, o máximo que você vai receber é boas orações dos seus familiares e amigos, mas lá é você com os mentores prestando conta da sua administração. Então, no Evangelho, dá de conta da tua administração. Não é ser egoísta, mas é começar a pensar em você. Se você não está conseguindo sensibilizar, ou as pessoas não querem seguir, porque é o direito delas seguir ou não, tudo bem, mas você tem que fazer a sua parte. Então, é muito difícil essa linha tênue entre seguir Jesus e cumprir seus deveres, mas é importante que cumpra seus deveres, mas sempre coloque Jesus no seu planejamento. Então, Jesus vai dizer para ela, de maneira assim, sorridente, né? Amoroso, e vai dizer, Joana, quem sentirá mais dificuldade de estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento do Pai, ou com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Olha só. Quem é que vai sentir o amor de Deus? Sentir a paz, a proposta da felicidade àqueles que estão buscando seguir o caminho do bem. Quem segue ao contrário, do ponto de vista psicológico, está em estado depressivo, baixa autoestima, ausência de amor próprio, não é? Não tem mais esperança em nada. Esse é o perfil básico de quem não está seguindo Cristo, ou seus ensinamentos, ou não crê nem em Deus, ou se rebela, querendo que o seu livre-arbítrio, a sua vontade prevaleça dentro da vontade divina. E Jesus vai continuar a discussão. Olha, quanto à imposição das ideias, como ela propôs, né, para reformar o marido, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, ele disse, por que motivo Deus não impõe a sua verdade, seu amor aos tiranos da terra? Porque nós iríamos cumprir com má vontade. E a gente aprendeu, através da ciência espírita, que tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, a gente emite um fluido, a gente exala uma energia. Então, imagine eu fazer as coisas forçadas, as coisas que eu não quero, que eu não aceito, mas tenho que fazer. Eu vou fazer do ponto de vista prático, mas isso não vai me acrescentar em nada a eu, espírito Eusébio. Por quê? Eu fiz de má vontade. Eu não sintonizei, não houve uma sinergia entre o que eu estava fazendo com a vontade de Deus. Então, Deus não vai obrigar ninguém. Ele não quer nenhum filho rebelde, nenhum filho entristecido do seu lado. Ele quer alguém que esteja por consciência, por vontade própria, por ter vivenciado o bem e ter comprovado essa vivência no bem. E Jesus continua na linguagem, na técnica da oratória, da maiêutica socrática, né? Perguntando ou reperguntando a ela, para que ela mesma encontre a resposta, por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Boa pergunta. Quantos tiranos no nosso mundo estão acabando com o povo nessa pandemia? Então, muitos. Mas por que ele não faz isso? Está no Evangelho. É importante que o joio e o trigo cresçam. Mas um dia serão ceifados. Infeliz daquele que ficou do lado do joio, do lado da sombra negativa, do lado da dor, do sofrimento, que construiu toda a sua existência pautada nisso, na ausência de amor. Para esse haverá prantos e ranger de dentes. Mas vinde a mim, meus amigos, diria Jesus, todos vós que soubeste calar as vossas dores, foram obedientes e resignados, foram amorosos, pacientes, humildes, que esses herdarão a terra. Está lá no Evangelho. Então, ele vai concluir nessa fase da conversa. A sabedoria celeste não extermina as paixões, como ela estava propondo, transforma-as. E essa proposta do Cristo é a mesma trazida pelo Espiritismo. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual a finalidade da doutrina? Regenerar a humanidade pela sua transformação moral. Então, isso quer dizer o seguinte, sem nenhum demérito ao que eu vou dizer, parabéns a você, a mim, que temos títulos acadêmicos, temos casa bonita, carro, quem tem? E isso não é passaporte de vitória espiritual.
A sua vitória espiritual, a minha, está pautada na seguinte sentença: você matou fome quem tinha fome, matou a sede de quem tinha sede, deu cobertor a quem estava com frio, visitou os que estavam na prisão, sozinhos e ignorados. Se você fizeste um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, é isso que vai nos levar à transformação moral. A prática do bem, a prática da caridade. Como diz André Luiz, a caridade é a prática do amor, é o amor em ação, não é? Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, Joana, né? Ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Ele vai dizer isso para ela, porque vai acontecer daqui a pouquinho um fato seríssimo, que eu não sei se você que me escuta e eu que estou falando faríamos. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar agora, num dos espetáculos sucessivos do circo romano, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. O cenário é que os romanos, todo ano, faziam uma festa, que não posso nem chamar de festa, né? Uma coisa abominável, que era pegar criminosos e outros, dentre eles também entravam os cristãos, levavam ao circo para serem queimados, vilipendiados ou mortos pelos animais que lá entravam. E nesse contexto da fala de Humberto, a sentença seria ser queimado ou queimada viva, desde que não abjurasse. O que é isso? Deixasse de seguir, no caso dela e dos outros, o Cristo e voltasse a seguir os deuses romanos. Ante o vozerio lá estava, só para concluir essa parte, ela estava lá presa, Joana de Cusa, com seu filho, mas o único filho, né? E ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Então ela tomou muita chibatada, pedradas, e o filho também passou por essa situação. E o algoz disse para ela: abjura, minha filha, exclama um dos executores das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Abjura quer dizer decline, renegue, desista desse Jesus. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, menino, que exclamava entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, por mim que sou teu filho. Agora eu pergunto a vocês: e aí, minha mãe? E aí você, pai? E agora? Você agora está numa cruz do caminho. Seu testemunho chegou. E agora? Você abjura para não ver seu filho morrer? Ou você segue com Cristo? Acreditando na imortalidade e na reencarnação. E agora? É o testemunho. Todos vocês e eu, todos nós vamos ter o dia do nosso testemunho. O dia do tudo ou nada. Do sim, sim, não, não do Evangelho. Esse foi o dia de Joana. Daria o testemunho de que o Evangelho adentrou nela e ela realmente agora, ela e o Cristo é uma só? Ou vai renegar esse Jesus que ela ama em prol também do filho que ela também o ama? Sabendo que daqui a alguns minutos, pela narrativa, tanto ela quanto o filho iria morrer. E você? O que é que decidiria? Pela primeira vez, os olhos da Marte correm abundantes de lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. A cada açoite nesse menino, abjura, abjura. Joana, além de ouvir o pedido do filho para abjurar, ela também ouviu os gritos dos obsidiados coletivamente, né? Dos animais irmãos, mas eram animais comportamentais. O comportamento de animais naquele circo. Gritos, recordando a existência inteira. Nesse momento, acontece com todos que estão no processo de desencarne, antes do estado de perturbação. Vem a memória ativa, a memória atual, o que está guardado no subconsciente. A sua
a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, tudo passa na nossa mente antes do momento do desencarne, antes daquele sopro final. Então ela lembrou do lar risonho e festivo, as horas de ventura com o filho, o marido, alguns desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação em sua morte do marido, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Tudo isso passou pelo caminho. Imagine, ela era jovem, muito bonita. Imagine ela, meus amigos, sonhando em ter um lar como ela teve, criar o filho, ver o filho se formar, casar, ter netos. Tudo que nós hoje também o queremos. Mas naquele instante, isso não iria acontecer. E por que não iria acontecer? Por ela ter naquele momento escolhido Jesus? Não. Por justamente a escolha de Jesus não ter sido compreendida pelo Filho e por aqueles que eram seus algozes. Porque em nenhum momento, meus amigos, seguir Jesus significa queda, falência, final. Seguir Jesus é recomeço, é permanência no bem, é crescimento, é luz. Então, em seguida, depois que passou tudo isso na mente dela, narra Humberto, ante os apelos desesperados do filhinho, ela recordou Maria, mãe do Cristo, que também foi mãe, e viu o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, e ela soube conformar-se com desígnios divinos. Olha só, nesse momento mais difícil, com certeza do ponto de vista espiritual, nesse momento chegaram os anjos, os espíritos de luz, já insuflando-lhe, não é? Sem interferir no seu livre-arbítrio, uma certa paz, uma certa conformação, criando nela, tirando essa paisagem de tristeza do passado da família e criando uma imagem de luz, de esperança a partir da imagem da mãe do Cristo. Isso acontece também muito para quem merece, ou fez por onde. Então, acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro dizer: vai, filha, ser fiel. Então, a intuição, a inspiração aí continuou dos mentores, né? Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa, Joana, contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Olha que ensinamento para mim, para vocês, para todos nós. Acima de todas as felicidades transitórias, é uma passão, uma coisa rápida. É preciso ser fiel a Deus. Porque a gente sendo fiel a Deus, a gente, como diz Joana de Ângeles, que é a Joana de Cusa, né? Nós adquirimos a plenitude existencial, nós adquirimos a perfeição relativa, nós adquirimos a consciência cósmica em nós. Essa é a proposta nossa de existência, não é? Então, começa a chegar ao final dela, da existência física dela e do filho. Os gemidos de dor lhes morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. Olha só, na hora mais difícil, em que a gente procura, até hoje, alguém para nos dar apoio, olha o que a gente encontra, pessoas que dizem isso. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? É sempre assim. As pessoas fracas, desprovidas de conhecimento do Evangelho, desprovidas de amor, sempre lhe cobram uma postura hipócrita, falsa. Sempre assim. Desde dentro de casa até o mundo exterior. No seu trabalho, no lugar que você mora. Você não pode mudar, que eu lhe chamo de fanático maluco. Ou lhe ficam julgando no seu rosto o que você fez no passado. Só porque você decidiu não fazer mais a mesma coisa que fazia de errado. Então, qual é a sua postura diante de pessoas assim? É essa que Joana vai nos dizer, Joana de Cusa. Nesse instante, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Não é a proposta do Evangelho?
Amar os inimigos. São aqueles que, por ignorância, mais do que por maldade, não nos aceita, não nos perdoa, não nos deixa crescer. Então, nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. Do ponto de vista da ciência espírita, para a mão do mestre tocar a dela, o perispírito do mestre, a mão no perispírito tocou no perispírito dela. Então, ela já está praticamente desencarnada, né? Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível. Tem bom ânimo, Joana. Eu aqui estou. Não é? E aí, ao trazer essa fala, essa vida de Joana de Cusa aqui, claro, de maneira breve, eu comprovo como deve ser o Evangelho de Jesus em nossas vidas. A vida nossa é feita de escolhas, de prioridades. Quando a gente é adolescente, jovem, fazemos escolhas muito erradas. E até como adulto, algumas vezes fazemos também, depois a gente se arrepende. Mas o bom é que a gente se arrepende, é o primeiro processo de recomeço. Está lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 16. Primeiro se arrepender sinceramente. Depois reparar, depurar, reparar no bem. E em seguida, praticar o bem. Porque não basta só deixar de fazer o mal. É importante fazer o bem. Porque deixar de fazer o bem é um mal. Não é? Então, seguir Jesus, essa renúncia, tem que ter essa certeza, essa confiança em melhores dias, em melhores momentos, não no mundo físico, mas na própria eternidade. E eu termino com essa mensagem. Senhor, no tempo que nos concedeste para a sustentação dos nossos ideais de fé, permite que te possamos corresponder aos objetivos sagrados, dedicando-nos com fervor e abnegação. Honrados pelo teu convite a engrossar as fileiras dos que trabalham contigo, multiplique em nossas mãos as sementes luminosas da caridade, a fim de que os nossos celeiros não permaneçam vazios de claridade. Colocados na terra que merecemos, diante de obstáculos a transpor e das dificuldades a vencer, ó Senhor, faculta-nos a resistência contra as paixões que vivem dentro de nós, de modo a podermos transferir as baixadas em que nos encontramos, as aspirações maiores, insando-nos ao planalto que anelamos. Não é esta, Jesus, a primeira vez que te juramos fidelidade, para logo depois negarmos o compromisso assumido, e é verdade. Quantos de nós negamos a Jesus quase todo dia? Às vezes sem maldade, mas às vezes com medo de enfrentar as dores e os desafios, não é? E aí eu concluo, se eu ter certeza, ensinando-nos outra vez a servir e a amar, ampliando-nos o horizonte do atendimento, a fim de que a estreiteza da nossa visão não se aperte nos antolhos da nossa mesquinhez egoística, tornando-nos dignos de aqui estar, louvando-te e amando-te, através do amor aos nossos irmãos da retaguarda. Esse trabalho, como eu disse, foi do Humberto de Campos, no livro Boa Nova e o livro Semente de Vida Eterna. Bem, então, ao trazer aqui, não é, esse texto para vocês, qual foi o meu objetivo principal, né? Meu objetivo principal foi trazer esperança para todos nós que estamos vivenciando esse momento tão difícil em nossas vidas hoje. Através dos meios de comunicação, através de conversas não menos sadias, estamos sendo bombardeados, ou as nossas mentes estão sendo bombardeadas o tempo todo com notícias ruins, com pessimismo. Eu quero, com essa mensagem e esse exemplo de Joana de Cusa, dizer que tem esperança, que nada está perdido, que o fato de nós voltarmos à paz espiritual não significa derrota final, que a morte não existe. A morte é apenas um decesso biológico, material. De onde viemos e para onde vamos retornar é vida, é imortalidade. Não precisa ser religioso para crer nisso. Veja a natureza. A natureza que está às nossas vistas se renova a cada dia, diante das queimadas, da depredação, do mal que nós a fazemos, ela se renasce, ela se renova. Se a natureza,
que é menos perfeita que o homem, que o ser humano, consegue isso, por que nós não conseguiríamos? Então, força e coragem de alguém também que entende o que estou lhe dizendo. Todo dia é um dia de tentativa de caminhar, subir degraus, e você pode conseguir isso. Nós podemos conseguir isso. Não percam a fé e a esperança. Então, eu sugiro a você que, mesmo que você não seja espírita, leia o Evangelho, o Novo Testamento, reflita, faça um Evangelho no lar uma vez por semana, coloque uma aguinha, escolha 20 minutos no lugar da sua casa, quieto, calado, calada, leia em voz alta, comente para você, chore, se emocione, sorria, e depois faça uma prece para a sua casa, para todos os seus vizinhos, para todos os seus conhecidos, para os inimigos. E confie na espiritualidade. E confie em Jesus. Jesus é o nosso comandante, é o nosso capitão, o nosso governador espiritual. Ele sabe de tudo que está ali acontecendo e a mim, a todos nós. Só que ele também nos diz, eu venci o mundo, vós também podeis vencê-lo. É fácil, meus amigos? Não é não. Teoricamente é muito bonito esse discurso. Mas quem disse que seria fácil? Mas repare que todos que venceram o mundo passaram por dificuldades. Gandhi, Irmã Dulce e tantos outros, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, João Paulo II. Ficaremos aqui elencando diversos irmãos que sofreram, mas venceram e deixaram um legado de exemplo, de obra, de amor para todos nós. Então, com muita paz, com muito amor, a gente agradece aqui esse bate-papo simples, mas não menos emotivo e não menos verdadeiro, com o objetivo de levar esperança nesse momento tão difícil que estamos passando no mundo e aqui no Brasil, tá bom? Muita paz para todos, muito obrigado.